Quando minha mãe morreu, ela me deixou dinheiro para pagar a minha faculdade. Hoje, no dia da minha formatura do ensino médio, descobri que meu pai deu esse dinheiro para a filha da minha madrasta, para que ela cursasse a faculdade no meu lugar. No dia da minha formatura, o momento que deveria ser o mais feliz da minha vida virou um pesadelo. Eu estava de beca, sentada entre os outros alunos esperando para ser chamada ao palco e receber meu diploma, quando ouvi, por acaso, uma conversa atrás de mim. Duas colegas comentavam sobre a filha da minha madrasta, vangloriando-se de como ela tinha conseguido entrar em uma faculdade particular caríssima, graças ao apoio generoso do meu pai. Meu coração gelou. Eu sabia exatamente de onde vinha esse dinheiro. Minha mãe, antes de morrer, havia guardado com sacrifício cada centavo em uma poupança destinada apenas para mim, para o meu futuro. Ela dizia que não podia me deixar riquezas, mas queria garantir que eu tivesse o direito de estudar, de construir algo melhor. Aquilo era o último presente dela para mim. E naquele instante, percebi que meu pai tinha roubado o que era meu por direito. Não só roubado, ele entregou para outra, a filha da mulher que substituiu minha mãe no papel de esposa, mas nunca no de mãe. Eu saí da cerimônia com o diploma nas mãos, mas sem conseguir sentir orgulho algum. As lágrimas desciam, misto de revolta e humilhação. Enquanto todos tiravam fotos sorridentes com suas famílias, eu estava sozinha. Meu pai não apareceu, e isso doeu ainda mais. Ele estava provavelmente comemorando a matrícula da enteada privilegiada na faculdade que deveria ser a minha. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei a cena que confirmaria cada uma das minhas suspeitas. Minha madrasta, sentada no sofá com um sorriso vitorioso, falava orgulhosa da filha, que agora seria a primeira da família a cursar uma faculdade de verdade. Meu pai, ao lado, brindava com ela, como se tivesse feito algo grandioso. E eu? Perguntei com a voz embargada. E o dinheiro que a mamãe guardou para mim? O silêncio caiu pesado. Eles se entreolharam e por um momento meu pai até pareceu hesitar. Mas a madrasta foi rápida. Sua mãe morreu, querida. Você não tem mais nada. O dinheiro estava no nome do seu pai. Ele pode fazer o que quiser. Aquela frase entrou na minha pele como ácido. Meu pai, em vez de me defender, apenas completou. Eu achei melhor investir na sua irmã. Ela é mais dedicada, mais responsável. Você pode tentar uma bolsa, trabalhar, se esforçar. Aquilo não era apenas uma injustiça. Era uma traição. Naquela noite, trancada no meu quarto, chorei até não ter mais forças. Minha mãe tinha confiado nele. Eu confiei nele. E ele me apunhalou pelas costas. Pior, preferiu uma filha que nem era de sangue a mim, a quem ele deveria proteger. Mas entre as lágrimas nasceu algo diferente. Um ódio frio, calculado. Eu não ia aceitar ser roubada, humilhada e descartada. Eu ia lutar. Eu ia provar que eles erraram ao tentar me esmagar. E se eles achavam que eu ia me calar, não me conheciam. Foi ali, deitada na escuridão do meu quarto, que prometi a mim mesma: eu vou recuperar cada centavo. Vou arrancar deles não só o que me pertence, mas também o orgulho. Vou fazê-los engolir cada palavra de desprezo. Esse seria o começo da minha vingança. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados de tanto chorar. Mas a decisão que tinha tomado na noite anterior me dava forças. Eu precisava de provas. Sem elas, tudo o que eu tinha era minha palavra contra a do meu pai e da madrasta. E eu já sabia até onde eles seriam capazes de mentir para me desmoralizar. Comecei vasculhando meus documentos. Entre as pastas que minha mãe havia deixado, encontrei o contrato da conta de poupança. Estava em nome do meu pai como responsável, mas em cada linha se lia claramente: finalidade, custeio da faculdade da filha. Minha mãe havia assinado aquilo com esperança e fé. O dinheiro existia, era meu. Quando desci para a cozinha, encontrei minha madrasta tomando café como se fosse a dona da casa. Ela me olhou com aquele sorrisinho venenoso. "Dormiu bem, querida?" perguntou, fingindo doçura. "Precisa se acostumar com a vida adulta agora. Não espere que tudo caia no seu colo." Engoli a raiva. O que eu mais queria era jogar na cara dela o contrato que segurava nas mãos, mas sabia que era cedo. O ódio pode ser um veneno se não for controlado, e eu precisava dele como arma, não como fraqueza. Nos dias seguintes, comecei a ouvir conversas escondida, observar cada movimento deles. Descobri que a filha da madrasta não só usava o dinheiro para pagar a matrícula, mas também para bancar um estilo de vida que jamais teria conseguido por conta própria. Roupas de marca, viagens, festas. Tudo com o suor e a memória da minha mãe. Enquanto isso, meu pai me tratava como um peso morto. Se eu não estava trabalhando fora, ele me acusava de preguiçosa. Se eu ficava em casa estudando para tentar conseguir uma bolsa, ele dizia que era perda de tempo.
Eu já não tinha o direito de sonhar. E como se não bastasse, começaram as humilhações veladas. A madrasta fazia questão de me comparar à filha o tempo todo. Veja como a Júlia é esforçada. Enquanto você fica aí, perdida, ela já está brilhando na faculdade. E meu pai, sempre ao lado dela, completava. Talvez você aprenda alguma coisa observando. Essas palavras queimavam, mas eu mantinha a cabeça baixa. Guardava tudo. Cada humilhação era mais um tijolo no muro da vingança que eu estava construindo. Foi numa dessas noites que decidi dar o primeiro passo. Peguei o contrato da poupança. Reuni também recibos que minha mãe havia deixado guardados e marquei uma consulta com uma advogada. Lembro até hoje da sensação de entrar no escritório dela, tremendo, como se estivesse cometendo um crime. Expliquei minha história, mostrei os papéis. Ela leu em silêncio, com a sobrancelha arqueada. Se tudo for como parece, você tem um caso sólido, disse, firme. Isso não é apenas injustiça, é desvio de herança. Seu pai agiu de má fé e a lei protege você. Mas esteja preparada. Processar um pai nunca é fácil. Eles vão tentar destruir sua imagem. Eu respirei fundo. Eu não tenho mais pai. Pelo menos não no coração. A partir desse dia, minha vida virou uma guerra silenciosa. A notícia do processo caiu como uma bomba dentro de casa. Meu pai me chamou de ingrata, de traidora, de aproveitadora. A madrasta dizia que eu estava tentando roubar o que ela e a filha mereciam. E então começaram as perseguições. Recebia mensagens anônimas me ameaçando. Minha bolsa de estudos comunitária foi misteriosamente cancelada, só para eu descobrir depois que meu pai havia feito ligações falsas à instituição. No bairro, vizinhos começaram a cochichar, porque eles espalhavam que eu era uma filha revoltada, que queria arrancar dinheiro do próprio pai. Mas quanto mais eles tentavam me esmagar, mais determinada eu ficava. O sofrimento era real, mas dentro de mim uma chama crescia. Eu já não lutava apenas por dinheiro. Eu lutava pela memória da minha mãe. E eu não ia parar até fazer justiça. As semanas seguintes foram um verdadeiro inferno. Cada passo meu parecia vigiado. Eu já não podia sair de casa sem sentir os olhares pesados da vizinhança. Era como se meu pai e a madrasta tivessem plantado veneno em cada esquina, e as pessoas o consumissem sem questionar. Um dia, voltando da padaria, uma vizinha antiga me parou na rua. "Como você tem coragem? Processar o próprio pai?" Disse, olhando-me de cima a baixo, como se eu fosse um monstro. "Ele sempre foi um homem bom, sempre ajudou tanta gente." Eu quase ri. Homem bom. Se ela soubesse das noites em que minha mãe chorava escondida, das vezes em que ele preferia gastar o dinheiro do salário em bebidas e favores para os outros do que em casa, talvez não falasse com tanta certeza. Mas eu não respondi. Engoli o nó na garganta e continuei andando. Dentro de casa, a situação era ainda pior. Minha madrasta parecia ter prazer em me torturar psicologicamente. Deixava bilhetes na minha cama com frases como: "Vai perder esse processo e vai passar fome." Ria alto ao telefone, dizendo para as amigas que logo eu estaria pedindo esmola na rua. E meu pai? Ele não falava comigo. Só gritava. Gritava quando me via no corredor, gritava quando eu usava a cozinha, gritava quando eu respirava mais fundo. Ele me chamava de ingrata, de maldita, de desonra. Cada palavra era uma tentativa de me fazer desistir. Mas eu não desistia. Minha advogada havia me orientado a manter a calma e registrar tudo. Então comecei a anotar cada humilhação, cada ameaça. Guardei bilhetes, salvei mensagens, gravei conversas escondidas no celular. O que para eles era violência psicológica, para mim era munição. O processo já estava em andamento, e eu sabia que ia demorar. A justiça não se move rápido, e eles contavam com isso. Queriam me desgastar até eu ceder. Uma noite, encontrei a madrasta na cozinha, mexendo em meu prato de comida. Eu estranhei, mas não disse nada. Minutos depois, quando dei a primeira garfada, senti um gosto estranho. Larguei o talher imediatamente. No dia seguinte, acordei com dores no estômago. Não sei se foi paranoia ou se ela realmente tentou me envenenar, mas desde então comecei a cozinhar apenas para mim, trancando meus alimentos em potes escondidos. A confiança, que já não existia, morreu de vez. Apesar disso, havia momentos de esperança. Minha advogada me mostrou que tínhamos provas fortes. O contrato da poupança, os registros bancários que ela conseguiu solicitar judicialmente, tudo apontava para o desvio do dinheiro. E mais, a finalidade da conta estava claramente registrada como herança destinada ao meu estudo. Era questão de tempo. Mas tempo era justamente o que eu mais sofria em esperar.
Eu via minha vida escorrendo pelos dedos. Enquanto a filha da madrasta desfilava de carro novo, comprado com o meu dinheiro, e postava fotos em festas universitárias, eu estava presa em casa, vivendo num ambiente de hostilidade, trabalhando de bicos para conseguir pagar as próprias contas. Eu chorava quase todas as noites. Chorava de raiva, de impotência, de saudade da minha mãe. Mas entre um soluço e outro, repetia para mim mesma: vai valer a pena. Vai valer a pena. E então, um dia, minha advogada me ligou. Precisamos conversar, disse ela com a voz grave. Seu pai contratou um advogado agressivo. Eles vão tentar virar o jogo, alegar que o dinheiro nunca foi herança, mas um recurso familiar que ele tinha liberdade de usar. Meu coração disparou. Eles estavam prontos para lutar até o fim. E eu sabia que a guerra estava só começando. A notícia de que meu pai havia contratado um advogado agressivo me deixou sem dormir por dias. Eu me virava na cama, imaginando as armadilhas que eles poderiam preparar. Conhecendo meu pai e a madrasta, não iam se contentar apenas em mentir. Eles iam inventar uma versão da história em que eu seria a vilã. E não demorou muito para isso acontecer. Uma semana depois, fui chamada para uma audiência preliminar. Entrei na sala com o coração acelerado, tentando respirar fundo. Do outro lado, lá estavam eles. Meu pai de terno mal ajustado, a madrasta ao lado dele com aquele ar triunfante, e a enteada, sim, a beneficiária do roubo, sentada como se fosse uma princesa intocável. Quando o advogado deles começou a falar, senti meu estômago embrulhar. Ele dizia que meu pai tinha usado o dinheiro da poupança porque sabia que eu não tinha condições emocionais de assumir uma faculdade séria. Alegou que eu era instável, preguiçosa, ingrata, e que a enteada era quem realmente tinha futuro. Meu cliente apenas tomou a decisão mais racional, afirmou o advogado como se fosse óbvio. Afinal, não é dever de um pai investir no filho que demonstra mais potencial? Aquilo me atingiu como uma facada. Eu queria gritar, me levantar, xingar. Mas minha advogada segurou minha mão debaixo da mesa e sussurrou. Deixa eles falarem. Quanto mais falam, mais se enrolam. E ela estava certa. Quando chegou a vez dela, apresentou os documentos que provavam a existência da poupança e a finalidade clara registrada: custear a faculdade da filha legítima. Não havia brecha. Era um contrato assinado, registrado em cartório. O silêncio do outro lado foi quase doce. A madrasta, porém, não suportou. Se levantou e começou a me atacar diretamente. Essa ingrata nunca respeitou o pai, nunca foi nada além de um peso morto. Minha filha é que sempre foi a verdadeira filha que ele mereceu. O juiz a repreendeu, mandando-a se calar, mas dentro de mim eu já gravava cada palavra. Aquilo seria útil. Saí daquela audiência com as pernas bambas. O jogo estava empatado, mas eu sabia que a luta seria longa. Meu pai não desistiria tão fácil, e quanto mais acuado ele ficasse, mais cruel se tornaria. E eu não estava enganada. Naquela mesma noite, quando voltei para casa, encontrei minha mala jogada no quintal. Minhas roupas estavam espalhadas pela grama molhada, sujas de barro. Meu pai me esperava na porta. Se vai me processar, então não mora mais aqui, disse ele, frio, como se eu fosse uma estranha. Vá viver da sua ingratidão. Minha madrasta ria atrás dele, satisfeita. Naquele momento, meu coração quase desabou. Era como se eu tivesse perdido tudo. Minha casa, minha segurança, minha família, tudo arrancado. Fiquei ali, olhando minhas coisas destruídas, sentindo o peso da solidão. Mas então algo mudou. No fundo, eu sabia. Aquele era o preço da minha liberdade. Eu não tinha mais nada a perder. Eles tinham tirado tudo de mim, mas não podiam tirar minha determinação. Recolhi minhas roupas do chão, enfiei de qualquer jeito dentro da mala e fui embora. Não olhei para trás. Naquela noite, dormi no sofá da casa de uma amiga, sentindo que o mundo estava desmoronando. Mas no fundo, uma chama ainda ardia. Eles podiam me expulsar, me humilhar, tentar destruir minha imagem. Mas eu ainda tinha algo que eles não podiam controlar. A verdade. E eu ia usá-la até o fim. Acordei na casa da minha amiga sentindo um peso enorme nos ombros. Eu não tinha mais teto, não tinha mais o mínimo de estabilidade. Mas ao mesmo tempo percebi que estava livre do veneno diário que era conviver com meu pai e aquela madrasta. A dor era real, mas também era libertadora. Minha amiga, Clara, me acolheu sem hesitar. Fica aqui o tempo que precisar, disse, me oferecendo não só um sofá, mas também apoio e carinho. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me tratou com genuína bondade, sem me cobrar nada em troca. Com a ajuda dela, consegui um emprego temporário em uma pequena livraria. O salário mal dava para as despesas básicas, mas era suficiente para eu me manter de pé. Passava o dia atendendo clientes, cercada por livros, e à noite revisava documentos,
Conversava com minha advogada e anotava cada detalhe das injustiças que ainda sofriam eco dentro de mim. Mas meu pai não desistiu de me perseguir. Começaram a surgir rumores ainda mais cruéis no bairro. Ele espalhava que eu havia roubado joias da minha mãe antes dela morrer, que eu sempre fui problemática, que processava ele apenas por vingança. A madrasta reforçava as mentiras, ligando para parentes distantes e me pintando como uma filha demoníaca. E como se não bastasse, começaram as ameaças diretas. Uma noite, saindo do trabalho, encontrei minha bicicleta destruída na porta da livraria. O pneu furado, os freios cortados. Um bilhete preso ao guidão. Desista, antes que sobre para você. Levei aquilo para minha advogada, que me aconselhou a registrar boletim de ocorrência. Fiz isso, mas no fundo eu sabia. Eles nunca iam parar. Eles queriam me quebrar. Apesar do medo, algo dentro de mim começava a se fortalecer. Eu já não era a menina indefesa que chorava no quarto. Cada ataque deles só me fazia colecionar mais provas, mais motivos, mais combustível para a batalha. O processo, por sua vez, avançava lentamente. O juiz havia autorizado a quebra do sigilo bancário do meu pai, e os extratos confirmaram tudo. O dinheiro da poupança foi transferido diretamente para pagar a matrícula e as mensalidades da filha da madrasta. Não havia mais espaço para negar. Quando vi os papéis, chorei. Não de tristeza, mas de raiva misturada com alívio. Ali estava a prova viva de que eu não estava louca, de que minha mãe não havia juntado aquele dinheiro em vão. Mas o que me deu mais forças foi descobrir que, além da poupança, havia movimentações suspeitas em outras contas. Meu pai havia usado parte do dinheiro em viagens, restaurantes caros e presentes para a madrasta. O dinheiro da minha mãe não só havia sido desviado, ele havia sido gasto como se fosse prêmio para a amante e a enteada. Essa revelação virou o jogo. Minha advogada sorriu pela primeira vez em semanas. Agora não é só questão de devolver o que era seu. Vamos pedir indenização por danos morais e materiais. Eles vão pagar caro por tudo que fizeram. O pensamento de vê-los perder não só o dinheiro, mas também a reputação, me enchia de energia. Eu podia quase sentir minha mãe ao meu lado, como se dissesse: continue, filha. Não pare agora. Mas é claro que, quando perceberam que estavam encurralados, eles subiram o nível da guerra. Na semana seguinte, recebi uma intimação inesperada. Meu pai havia entrado com uma ação contra mim, alegando difamação e perseguição psicológica. Ele tentava inverter os papéis, se colocando como a vítima. Foi como levar outro soco no estômago. Eu já estava lutando tanto, mal tinha forças para respirar, e agora teria que enfrentar mais um processo. Mas uma coisa era certa: se eles queriam guerra, iam ter. E eu não descansaria até destruir tudo que eles representavam. A nova intimação quase me derrubou. Sentada na cama da Clara, eu segurava o papel com as mãos trêmulas, tentando acreditar no que lia. Meu pai, o mesmo homem que tinha roubado a herança que minha mãe deixou, agora me acusava de perseguição e difamação. Era surreal. Ele quer te cansar, só isso, disse Clara, me abraçando. Quer te afogar em processos até você desistir. Ela tinha razão. Meu pai não estava tentando provar inocência. Ele queria me esgotar financeiramente, emocionalmente e psicologicamente. Só que ele subestimava a força que eu havia construído no meio da dor. Minha advogada foi direta. Esse processo não tem sustentação, mas vai atrasar o andamento do outro. Eles sabem disso. Precisamos nos preparar para uma guerra longa. E foi exatamente o que aconteceu. Durante meses vivi entre audiências, trabalho na livraria e noites em claro. Minha rotina era sustentada por café e determinação. Enquanto a enteada desfilava no Instagram com fotos de viagens pagas com o meu dinheiro, eu mal tinha tempo para respirar. Mas a cada audiência, algo ficava claro. A máscara deles começava a cair. Em uma das sessões, o advogado do meu pai tentou argumentar que eu era uma filha rebelde e problemática. Mas minha advogada apresentou gravações de áudio. Insultos que meu pai gritava contra mim dentro de casa. O juiz escutou em silêncio, e a expressão no rosto dele me deu esperança. A madrasta, por sua vez, não conseguia controlar a língua. Em uma audiência, ela perdeu o controle e me chamou de parasita na frente de todos. A advogada dela tentou contornar, mas já era tarde. O veneno tinha sido registrado em ata. Apesar de cada pequena vitória, eu continuava pagando um preço alto. Recebia mensagens anônimas quase todos os dias. Algumas diziam para eu desistir, outras eram piores. Descreviam o que fariam comigo se continuasse difamando a família. Eu não tinha dúvidas de quem estava por trás disso. O medo era real, mas não maior que minha sede de justiça. Um dia, depois de sair do trabalho, encontrei Clara me esperando com um envelope nas mãos. Chegou uma coisa para você, disse séria.
Dentro havia uma cópia do parecer preliminar do juiz. Eu li cada linha com o coração disparado. As provas bancárias eram suficientes para comprovar o desvio de dinheiro da poupança. O processo caminhava para uma decisão favorável a mim. Chorei naquele instante, mas não de tristeza. Foi como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, senti que minha mãe estava sendo ouvida. Mas nem tudo eram flores. No mesmo envelope havia também a data marcada para a audiência final. E junto dela, um aviso. Meu pai havia solicitado testemunhas para depor contra mim. Entre elas, vizinhos e até parentes distantes. Era o golpe final deles, tentar destruir minha imagem diante da justiça. Quando soube quem estava na lista, meu sangue ferveu. Eram pessoas que mal me conheciam, mas que deviam favores ao meu pai. Ele estava disposto a comprar qualquer boca que fosse necessária para me esmagar. Naquela noite, olhando pela janela do quarto da Clara, fiz uma promessa silenciosa. Se eles tentassem me destruir com mentiras, eu iria esmagá-los com a verdade. Não só recuperaria meu dinheiro, mas os faria pagar por cada lágrima que me arrancaram. A guerra estava chegando ao seu clímax, e eu estava pronta para lutar até o fim. O dia da audiência final chegou mais rápido do que eu imaginava. Passei a madrugada em claro, olhando para o teto, repetindo mentalmente tudo o que tinha vivido até ali. Cada humilhação, cada mentira, cada lágrima. Eu não podia falhar. Não só pelo dinheiro, mas pela memória da minha mãe, pela dignidade que eles tentaram roubar de mim. Quando entrei no fórum, senti minhas pernas tremerem. Do outro lado, meu pai já me esperava. Estava sério, mas os olhos denunciavam ódio. Ao lado dele, a madrasta sorria, como se já tivesse vencido. E a filha dela, a beneficiária de tudo, me encarava com desprezo, ajeitando a bolsa de grife que provavelmente fora comprada com o dinheiro que deveria ser meu. A audiência começou com as testemunhas deles. Primeiro, um vizinho que mal me conhecia. Ele disse que eu sempre fui rebelde e difícil de lidar. Depois, uma tia distante que nunca apareceu quando minha mãe estava viva, mas agora surgia para dizer que eu era manipuladora. Cada palavra era como uma faca, mas eu sabia. Eram apenas papagaios repetindo o que meu pai pagou para ouvirem. Minha advogada os desarmou com calma. Perguntou detalhes, pediu exemplos. Eles gaguejaram, não sabiam responder. Ficava claro para todos que eram depoimentos comprados. Então chegou minha vez. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Mas quando o juiz pediu que eu falasse, algo mudou. Eu respirei fundo e pensei na minha mãe. Lembrei de suas mãos calejadas juntando moedas, dizendo que um dia eu estudaria em uma boa faculdade. E então falei. Contei cada detalhe. O esforço da minha mãe, a poupança feita com sacrifício, a confiança quebrada, as humilhações que sofri, os bilhetes da madrasta, os áudios dos insultos do meu pai. Minha voz tremeu em alguns momentos, mas não parei. Eu queria que todos naquela sala sentissem o peso da minha dor. Quando terminei, a sala estava em silêncio. O juiz olhou para mim por alguns segundos antes de anotar algo. Minha advogada então apresentou as provas, os extratos bancários, o contrato da poupança, as mensagens de ameaça. Era impossível ignorar. Do outro lado, meu pai estava vermelho de raiva. A madrasta tentava cochichar algo no ouvido dele, mas ele não respondia. A enteada pela primeira vez parecia desconfortável. O juiz encerrou dizendo que o caso seria analisado e a sentença sairia em alguns dias. Saí da sala com as pernas bambas, mas com o coração firme. Eu sabia que tinha feito tudo o que estava ao meu alcance. Mas os dias que seguiram foram os mais difíceis. Enquanto esperava a decisão, a perseguição se intensificou. Recebi uma ligação anônima em que uma voz masculina dizia: "Se você ganhar, não vai viver para gastar esse dinheiro." Meu corpo inteiro gelou. Levei a gravação para a polícia, mas sabia que dificilmente fariam algo. Ainda assim, mantive a cabeça erguida. Eles podiam tentar me amedrontar, mas eu já tinha sobrevivido ao pior. E então, finalmente, a sentença saiu. Minha advogada me ligou com a voz firme. "Você ganhou!" Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Ela repetiu. "Você ganhou, e não só isso. O juiz determinou que seu pai devolva todo o dinheiro da poupança, corrigido, e ainda pague uma compensação por danos morais." Eu desabei em lágrimas. Anos de dor, humilhação e luta tinham se transformado em vitória. Mas eu sabia. Para eles, essa guerra ainda não estava acabada. As semanas seguintes foram um inferno psicológico. Eu já esperava que meu pai e minha madrasta não aceitassem a derrota em silêncio, mas não imaginava o quão baixo eles seriam capazes de descer para tentar me destruir. Cartas anônimas começaram a chegar à casa da minha tia,
com palavras cheias de ódio. Algumas diziam que eu era uma ingrata, outras me acusavam de inventar toda a história para arrancar dinheiro do meu próprio pai. O mais revoltante é que, ao ler aquelas linhas, eu reconhecia o jeito de escrever da minha madrasta. As mesmas expressões, os mesmos erros de ortografia. Minha tia queria ir à polícia imediatamente, mas eu sabia que aquilo era apenas uma amostra do que viria. E eu estava certa. Na faculdade onde eu tinha conseguido uma vaga provisória, até resolver a questão do pagamento integral com o dinheiro da indenização, começaram a circular boatos de que eu era uma fraude, que tinha passado por cima da própria família, para conseguir vantagens. Era óbvio que meu pai e minha madrasta estavam espalhando mentiras, tentando manchar meu nome em qualquer espaço que eu tentasse ocupar. O ápice foi quando recebi uma mensagem ameaçadora no celular. Se você não desistir desse processo, vai se arrepender de ter mexido com a sua família. Nós sabemos onde você estuda. Nós sabemos a hora que você sai. Meus dedos tremiam ao segurar o celular. Eu estava apavorada. Mas, ao mesmo tempo, aquilo acendeu em mim uma chama de raiva ainda mais intensa. Eu nunca tinha desejado tanto vê-los destruídos quanto naquele momento. Mostrei a mensagem ao meu advogado, que imediatamente pediu uma medida protetiva. Foi nesse ponto que entendi. Não era apenas sobre dinheiro ou justiça. Era sobre a minha liberdade, sobre provar que eu não seria mais a vítima indefesa da manipulação deles. No tribunal, meu pai e minha madrasta tentaram de tudo. Eles se apresentavam como as vítimas, choravam diante do juiz, dizendo que eu era uma filha cruel, que estava tentando arruinar a vida deles por vingança. Meu pai chegou a dizer que o dinheiro nunca foi da minha mãe, que ele havia guardado para o bem da família. Eu tremia de raiva enquanto ouvia, mas me mantive firme. Meu advogado apresentou todos os documentos que comprovavam que a poupança estava no nome da minha mãe, destinada à minha educação. A cada prova exibida, o semblante da minha madrasta ficava mais rígido, como se o mundo dela estivesse começando a desmoronar. Mesmo assim, eles não desistiam. Tentaram alegar que eu não tinha condições emocionais de administrar aquele dinheiro, insinuando que eu era instável. Foi humilhante ouvir aquelas mentiras, mas, ao mesmo tempo, eu sentia dentro de mim que cada lágrima de raiva era combustível para continuar. A audiência terminou com o juiz pedindo mais alguns dias para analisar tudo. Eu saí do tribunal exausta, mas com a certeza de que estava no caminho certo. Do lado de fora, minha madrasta me lançou um olhar que eu nunca vou esquecer. Frio, venenoso, quase como se estivesse me prometendo que aquilo não ia acabar ali. E de fato não acabou. Na mesma semana, meu pai apareceu na porta da casa da minha tia. Ele não bateu, não pediu licença. Simplesmente entrou, como se ainda tivesse algum direito sobre a minha vida. Eu estava na sala, e quando o vi ali, senti meu estômago revirar. Você acha que venceu, não é? Ele disse com aquele tom arrogante que tantas vezes me fez sentir pequena. Mas eu ainda sou seu pai. E vou te lembrar disso todos os dias até você se ajoelhar e pedir perdão. Foi nesse momento que percebi. Eles estavam dispostos a tudo. E se eu não tivesse cuidado, eu poderia ser engolida de novo por aquele ciclo de humilhações. Mas não, dessa vez seria diferente. O confronto com meu pai naquele dia mudou tudo. Pela primeira vez, percebi que a única maneira de sobreviver era cortar laços de vez. Não apenas lutar na justiça, mas também na minha vida pessoal. Ele e minha madrasta não poderiam mais ter nenhum poder sobre mim. No dia seguinte, com minha advogada ao meu lado, formalizamos um pedido de bloqueio de todos os contatos deles comigo. Telefone, e-mail, redes sociais, tudo. Não queria mais ouvir suas mentiras, seus gritos, suas ameaças. E, ao mesmo tempo, isso enviava uma mensagem clara. Eu estava no controle agora. O processo avançava rápido. A cada audiência, ficava mais evidente para o juiz que meu pai havia agido de má fé. Extratos bancários, contratos, áudios das ameaças e humilhações, testemunhas que depuseram a meu favor. Tudo convergia para um veredicto irrefutável. Eu tinha direito à herança da minha mãe, acrescida de uma compensação justa pelo sofrimento que eles me causaram. Quando finalmente chegou o dia da sentença final, meu coração parecia prestes a explodir. Entrei no tribunal com a advogada ao lado, respirando fundo, tentando controlar o nervosismo. Do outro lado, meu pai e minha madrasta pareciam tensos, tentando manter a fachada de frieza. A enteada, por sua vez, parecia desconfortável, percebendo que nada do que havia construído com meu dinheiro seria eterno. O juiz começou a leitura do veredito. Cada palavra que confirmava meu direito ao dinheiro parecia esmagar o orgulho deles. Meu pai arregalou os olhos,
A madrasta mordeu o lábio tentando não demonstrar frustração, e a enteada desviava o olhar, envergonhada. Determino que a quantia da poupança da falecida mãe da autora seja devolvida integralmente, corrigida monetariamente, e que o réu pague, a título de compensação por danos morais, valor adicional equivalente a 50% da quantia original, disse o juiz, olhando firmemente para meu pai. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu finalmente tinha conquistado não apenas o que era meu por direito, mas também a vitória moral sobre todos aqueles que tentaram me destruir. Cada humilhação, cada ameaça, cada noite de lágrimas tinha valido a pena. Naquele instante, senti minha mãe ao meu lado. Era como se ela sorrisse, orgulhosa de ver que sua filha não apenas sobreviveu, mas venceu. Saí do tribunal decidida. A partir daquele dia, nada mais me prendia à toxicidade da minha família. Entrei na faculdade que sempre sonhei, uma das melhores do país, financiada pelo dinheiro que era meu e agora protegido pela justiça. Minha vida finalmente pertencia a mim. Bloqueei para sempre o telefone e as redes do meu pai e da madrasta. Não queria mais ouvir suas mentiras, suas acusações, suas tentativas de manipulação. Eles haviam perdido todo o poder que tinham sobre mim. E foi libertador. Por fim, sentei-me no meu quarto, respirando profundamente, olhando para os livros que agora me cercavam. Eu não era apenas a filha traída. Eu era a mulher que lutou, que sofreu injustiças e que, mesmo assim, venceu. A sensação de alívio e poder era indescritível. Eu tinha o que era meu, tinha conquistado justiça e, mais importante, tinha recuperado minha dignidade. O passado de mentiras, falsidades e humilhações havia terminado. A partir dali, só haveria meu futuro. Os dias seguintes à sentença foram de reconstrução. Pela primeira vez em anos, acordei sem sentir o peso do medo ou da raiva esmagadora. Meu pai e minha madrasta haviam sido oficialmente derrotados, e tudo o que restava era o silêncio que eu havia conquistado ao bloquear cada meio de contato com eles. Na faculdade, a vida finalmente parecia real. Entrei nas salas de aula com confiança, absorvendo cada conhecimento como se fosse um tesouro que ninguém poderia roubar de mim. Cada livro, cada professor, cada amigo que fiz, tudo me lembrava que eu não precisava de aprovação de ninguém além de mim mesma. A indenização recebida não apenas devolveu o que era meu, como também me permitiu investir no futuro que minha mãe havia sonhado para mim. Paguei minhas mensalidades, adquiri materiais, participei de atividades extracurriculares e até consegui uma pequena reserva para emergências. Eu estava finalmente livre do passado tóxico, e essa liberdade tinha um preço que valeu cada lágrima que derramei. Mas mais importante que o dinheiro foi a sensação de justiça. A cada dia eu me lembrava de como sofri com perseguições, humilhações e ameaças. Lembrava da madrasta me chamando de parasita, das mensagens anônimas, das tentativas de destruir minha imagem. Tudo isso agora tinha sido revertido. Eles não podiam mais me tocar, nem com palavras, nem com atitudes. Minha advogada me parabenizou algumas vezes, lembrando que minha vitória tinha sido extraordinária. Você não apenas recuperou o que era seu, mas também ganhou um exemplo de vida. Mostrou que a verdade e a perseverança podem superar até a injustiça mais cruel, disse ela. No meu quarto, sentada à mesa de estudos, senti algo que não sentia há anos. Paz. Era um silêncio que não era vazio, mas cheio de possibilidades. Eu podia planejar meu futuro sem olhar para trás, sem temer armadilhas, sem sentir vergonha ou dor. E no fundo, havia um sentimento ainda mais poderoso. Orgulho. Orgulho de mim mesma, da minha força, da minha capacidade de resistir e lutar contra quem deveria proteger e amar. Eu não era mais uma filha traída. Eu era uma mulher que conquistou tudo com justiça e coragem. A filha da madrasta tentou me encontrar nas redes sociais, enviou mensagens e tentou contato, mas estava bloqueada. Meu pai mandou advogados tentando questionar a decisão, mas não havia mais espaço para eles. O veredicto era final, e eu sabia que finalmente estava livre. Naquele dia, ao abrir minha janela e sentir o vento da manhã, percebi que não havia mais correntes prendendo minha vida. Minha mãe estaria orgulhosa. Eu tinha vencido a injustiça, recuperado minha herança, conquistado compensação pelo sofrimento e, principalmente, reconquistado minha dignidade. E enquanto o sol brilhava no horizonte, pensei apenas em seguir adiante, construir minha carreira, meus sonhos, minha vida, sem nunca mais olhar para trás. Meu passado, cheio de mentiras, humilhações e falsidades, tinha finalmente ficado para trás. Eu estava livre, e era a minha vez de ser feliz. Não fiz
esqueça de deixar o seu like. E comente aqui embaixo o que você teria feito. E aproveitando, se inscreva para mais histórias.